Sejam muito bem-vindos a mais um episódio gravado diretamente aqui de Cacoal, do Momento Chave Podcast, seu podcast de Cacoal, Rolim de Moura, todo o estado de Rondônia. Hoje nós vamos falar sobre shopping aqui, administração de shopping, vamos falar sim sobre empreendedorismo, né? Tem uma pessoa aqui na minha frente que respira isso todo dia. E antes de apresentá-lo, vocês já devem ter visto aí no card, mas antes de apresentá-lo aqui, passar a palavra para ele, eu gostaria de agradecer as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol, Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, Credicis Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias e Cacoal Notícias, na pessoa do Júnior e do Max aqui em Cacoal, a Lindágua, nossa fábrica rondoniense, a Master Copiadora, agradecer ao Estúdio Vivance também, ao Simon e a Joyce, com as fotos lá em Rolim de Moura, agradecer a Andréia e hoje o Wellington aqui, registrando também o nosso episódio aqui em Cacoal, diretamente do estúdio de Cacoal. E eu já gostaria de lembrá-los que além de apresentador aqui, de host do podcast, eu também sou estrategista digital. E para você que quer ter mais resultados com o digital, para você que sente que está perdendo dinheiro ou não sabe nem mensurar, né, as suas métricas aí com o marketing, seja com tráfego pago, como é que tá os seus canais de aquisição, eu vou fazer um diagnóstico gratuito, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou entre em contato também no meu Instagram aí, e eu vou dar um diagnóstico gratuito de marketing para você. Sem mais delongas, aqui na minha frente está ele, René William, grande René, diretor do Cacoal Shopping, né, já era um episódio que eu esperava já gravar, bater um papo, que essas posições de liderança sempre, principalmente porque eu sabia que tinha uma história empreendedora por trás, é um camarada aí que eu gostaria muito de bater um papo, e hoje deu certo da gente gravar aqui em Cacoal e trazer o René. René, primeiramente agradecer a sua disponibilidade aí, falar um pouquinho, né, com a nossa audiência sobre shopping, administração, empreendedorismo. Grato pela oportunidade. Legal, obrigado, Bruno, pelo convite, né? Fico muito feliz, né? E como você bem disse, tentamos algumas outras vezes, mas você vai ouvir falar muito sobre isso. Eu acredito muito e confio que há tempo para tudo, né? Biblicamente falando, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Isso é uma coisa que me marca muito, porque essa fala que a gente tem no meio de gestão e empreendedorismo, de eu tô correndo, eu tô buscando, e de fato isso tem que ser uma coisa mais leve. Quando a gente entende que existe um tempo para tudo, não é que você deve ficar parado, mas mentalmente você está muito mais capacitado quando você sabe que vai chegar o seu dia, o seu tempo, né? Te motiva a continuar caminhando sempre. Movimentando. Exatamente. Você tem resultados são movimentos, né? Mas saber que tudo tem o seu tempo é bastante confortante para mim, de uma forma muito séria, entendeu? Você saber que você tem que estar preparado para a hora que ele chegar. Então esse é o interessante, tem o tempo, mas eu tenho que estar preparado para conseguir observar. Obrigado mais uma vez pelo convite, é muito bom. Estou grato pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente tenha um bate-papo legal e tenho certeza que podemos ajudar muita gente aí, assim como eu já fui muito ajudado por falas e podcasts e entrevistas, eu acho muito legal. René, eu queria começar falando do seu cargo hoje no Cacoal Shopping. Qual que é o grande desafio de gestar, de estar à frente, né, da direção de um shopping no interior de Rondônia, onde dá pra gente contar nos dedos de uma mão quantos tem, né? Então, lá atrás o Cacoal Shopping não tinha um referencial tão grande, talvez só Porto Velho, né, e aqui no nosso estado. Como é para você hoje estar, a sua posição hoje dentro do Cacoal Shopping? Shopping, como você bem disse, foi está sendo ainda uma ruptura cultural no nosso estado, né? Shopping era uma coisa muito distante, né? Algo que quem viajava, os amigos da gente, familiares que viajavam, quando voltava, a gente ouvia falar muito de shopping center, né? E hoje eu estou como diretor comercial no Cacoal Shopping, que é o complexo mais completo do interior do estado. Hoje nós temos a maior gama de empresas e negócios dentro de um complexo comercial. Então hoje nós somos o mais completo dentro desse segmento de shopping e de qualquer outro. Então esse é interessante. Nós temos o Porto Velho Shopping como a referência de números de empresas e negócios, e no interior de Rondônia o Cacoal Shopping é a referência
na questão de completude, de número de lojas, de operações. Estou como diretor comercial. Hoje nós administramos o shopping em 2 diretores, né? Júlio Ostrowski, amigo e sócio também de negócio, baita profissional. Ele é o nosso diretor administrativo, eu sou diretor comercial e nós temos os empreendedores, né? O doutor Ivan, Dona Davina, né? E a família, o Rafael, a Sara, a Maitezinha, a Netinha. É uma empresa de uma família e apesar de ser tão grande, um segmento que normalmente são grandes grupos, hoje o Cacoal Shopping ele é gerido por mim e pelo Júlio, né? Em todas as decisões ali, juntamente com os empreendedores. Mas a gente tem essa carga que é muito gostosa de levar, uma responsabilidade muito grande, mas a gente está muito feliz. A gente tem um grande negócio, é uma grande máquina, né? O shopping, a gente entende ele como um produto, né? De fato, ele é um negócio que gera muita coisa, muita empresa, muito negócio, muito emprego, muito sonho, muita realização ali dentro. É um complexo muito completo e desafiador para a cultura de Rondônia. Né? O shopping já tem 8 anos, né? 8 anos. Passa muito rápido. A gente olha e fala, poxa, rapidinho passou 8 anos. Para a gente que está ali é uma história bem longa. Mas hoje a gente já tem um know-how muito grande. E dentro do segmento de shopping, culturalmente, o shopping ele tem um período de maturação. E é considerado até o 5º ano. Grandes empreendimentos de shopping, eles começam e se encerram até 5 anos. Caramba. Ele é desafio, é uma coisa que é um quebra de paradigma aí quando você passa esses 5 anos. E a grande maioria deles é interior. Eu ia falar isso, se eu levar para o interior, talvez é um pouco mais. Né? Quando você leva para o interior, ele dá uma estagnada durante um período mais longo. Porque você tem grandes empresas que eles têm... A gente marca muito isso quando a gente para pensar. Hoje você é dono de um grande grupo ou de uma grande franquia. Você tem aí centenas de cidades pelo país. Você vai optar colocar o seu investimento de 100, 200, 300, 400 mil, 1 milhão em uma cidade com 100 mil habitantes ou uma cidade com 2, 3 milhões. Exato. Então a gente lida com isso diariamente. Mas é muito gostoso, é desafiador. Renê, a gente já... Eu vou entrar ainda na questão do seu background, antes de chegar até essa posição de diretor, né? Digamos assim, um pouquinho da sua trajetória. Certo. Mas eu ainda queria fazer outras perguntas sobre essa questão da gestão ali do Cacoal Shopping. O que muda para você uma gestão de uma loja e você gerir um produto, como você disse, né? É um shopping onde tem várias marcas ali dentro. Qual que é o principal diferencial? Hoje é uma ruptura. Quando você fala de gestão, seja de uma loja ou seja de um equipamento do tamanho do shopping, a grande virada de chave, assim como todas, são atitudes. Por quê? Quando você está gerindo uma loja, uma empresa, algo que ele é seu, o bem comum da decisão é uma opinião única e exclusivamente sua. Quando você gere um grupo hoje do shopping que nós temos mais de 80 lojas dentro do Cacoal Shopping, você tem que pensar em um bem comum. Então, uma decisão, mesmo que o efeito direto muitas vezes não é para os administradores, o efeito, na grande maioria, ele é sentido na ponta pelos lojistas. A responsabilidade de uma ação, de uma tomada de decisão, de uma forma que você vai se apresentar mediante a mídia, de uma estrutura física dentro do shopping, você tem que pensar que ali a gente tem 10, 12, 15, 20 segmentos distintos que vão sofrer pontos positivos ou não positivos com a tomada de decisão dos diretores. Então, é uma carga muito grande. Então, você tem que ter aquilo que todo bom gestor tem que ter, uma visão macro. Você tem que ver além da primeira parede. E a primeira parede normalmente é a nossa. É só a sua, você tem o seu muro ali. Você tem que olhar acima do seu muro para você tentar entender que a sua decisão ela não vai refletir no seu jeito de pensar ou de agir. Mas ela vai refletir em todo um bairro, toda uma cidade, todo um estado e todo um país. Então, eu acho que o grande diferencial é a visão macro do negócio. Você não pode se limitar a tomar uma decisão com a visão micro, pensando no que eu sinto. Embora o que a gente sente tem que ser condizente também com a sua tomada de decisão. É aquilo de vender o que você compraria. Mas com a cabeça de um todo. É bem complexo isso.
Porque quando você vai tomar uma decisão em relação a investimentos, a ações, a uma nova loja que vai vir, o que isso vai impactar primeiramente no shopping e também na cidade? Porque a gente tem uma carga muito grande, que é essa que eu te falei, de ser o complexo mais completo do interior do estado. O que os nossos consumidores... Hoje o shopping, a gente tem uma média de 170 mil pessoas mês no Cacoal Shopping. Ou seja, nós estamos numa cidade que, segundo o IBGE, não tem nem 100 mil habitantes, e a gente tem um fluxo de 170 mil mês, chegando a 210 mil em meses de grandes movimentos, que é final de ano, meio de ano. A gente já teve fluxos de 210 mil. Nós temos contador de fluxo, né, no shopping. Sim. Uhum. A gente consegue contabilizar em tempo real quantas pessoas tem dentro, quantas passaram e quantas estiveram durante todo um período. O ano passado, nós tivemos mais de 2 milhões de pessoas, mais do que a população de Rondônia, que é 1,5 milhão. Caramba. Passou dentro do shopping mais do que a população do estado todo. Então é uma carga muito grande você pensar e tomar uma decisão para agradar tudo isso. Mas claro que você tem grandes cases de sucesso no segmento de shopping que nos inspiram muito, né? A gente olha, embora nós estamos quebrando uma cultura, aqui, se você bem lembrar, puxar, o shopping e a Van, que é um gigante hoje no Brasil, foi uma quebra de ruptura de horário de trabalho para nossa cidade. Exato. A gente não tinha trabalho pós 8 da noite, 7 da noite. A gente tinha os restaurantes, que é normal. Sim. Mas um trabalho, uma loja, venda, comércio, para interior, isso era uma coisa muito distante. Capital é normal, tem capitais que a gente usa a expressão que elas não dormem, né? Exato. Tem trabalho. Mas o shopping ele veio para romper uma barreira cultural muito grande. E até hoje ele é sentido pelos investidores, que é você montar uma equipe duradoura. Por quê? Porque você está quebrando ainda 8 anos, é muito pouco. A nossa cidade tem 48. Então, vamos pegar só Cacoal. Você tem que quebrar uma cultura de 48 anos. Né? Todas as pessoas que foram nascendo nesse período foi acordando, trabalhando de segunda a sexta, uns até o sábado, meio-dia, 6 da tarde, todo mundo em casa. Então, você vai quebrando uma barreira. Tanto para quem vai sair para comprar, como uma barreira para quem vai trabalhar para você ou dentro dos empreendimentos que tem no Cacoal Shopping. Isso que eu ia falar, René. Uma coisa é a sua posição de gestor, né? Tomada de decisão ali. A outra pergunta que eu iria fazer é: os lojistas, quando você, na sua posição de diretor comercial, conversa dia a dia ali com lojistas, né? Como é que é a cabeça deles também, né? Você já deu uma deixa aí sobre a questão dos horários, né? Como é que eles estão se comportando assim nessa transformação cultural que você já mencionou? Estão preparados para entender também e apostar as fichas em um shopping, né? Porque talvez lá no começo, quando o Dr. Ivan apostou, muita gente tem o pessoal pessimista, né? Que deve ter, rapaz, isso aí não vai dar certo, né? Então, assim, como é que tá a cabeça de lojista também para olhar para o empreendimento desse? É aí que vem a maior quebra de cultura. Quando eu falei para você de 48 anos, hoje os colaboradores estão colocando uma média, né, na sua grande maioria, 20, 25 anos. Né? Então, querendo ou não, eles já entraram em um nível de cultura de empresas, de negócios, que já tinham uma outra empresa que trabalhava, até mesmo os próprios restaurantes, né? Mas o empreendedor, esse é o cara que está há 48 anos, é uma idade mais, já não é a mesma idade do colaborador. A gente já tem uma experiência maior, 30 a mais, ali 40 a mais, 50 a mais. E, de fato, isso muito me admira. É desafiador? É. A gente entende que ainda tem muita gente que precisa tirar o que me trouxe até aqui, vai me levar até outros níveis, né? Exato. E isso é uma quebra de paradigma muito grande. Mas, no geral, a gente viu que foi a maior ruptura, a do empreendedor. Aquele que acreditou no primeiro momento e topou esse desafio, mesmo no escuro, de fato, a gente já viu que ali tinha uma mentalidade diferente. Não quer dizer que mais certa ou não certa, mas ele topar esse desafio de, cara, eu preciso criar juntamente com o shopping, porque o que é o shopping? Os lojistas. Né? Quem que criou uma cultura? Os lojistas. Os lojistas. O que movimenta, o que gera toda essa potência que é o Cacoal Shopping hoje? Os lojistas. Né? Se nós tirarmos todos os lojistas ali, nós temos as paredes e nada mais. Né? Nós não teríamos nem como ter uma boa gestão se nós não tivéssemos bons lojistas. É claro
que a nossa expertise de conhecimento de shopping, por a gente se dedicar para isso, viajar, a gente busca muito, né? São Paulo, no Rio, Cuiabá, que é o nosso grande vizinho, né? Exato, Cuiabá Mato hoje tem Grosso, 5 né? shoppings dentro de uma cidade só, né? A gente tem Várzea Grande ali, que é o VG, que é considerada a mesma cidade ali, Sim. né? Cuiabá tem 5 shoppings de potências enormes de grupos administradores muito grande, né? Então a gente tem a BR Malls, né? Que agora se juntou com a Allianz e virou a Allos, que é a maior gigante do segmento de shopping da América do Sul, né? A gente tem ali o Grupo Ancar, que é o mesmo grupo de Porto Velho, né? E a gente tem administrações locais do estado, são grandes sociedades que geram ali os outros shoppings, Goiabeira, Três Américas, né? E o BG Shopping, né? O Pantanal é do Grupo Ancar. Então a gente tem do nosso lado grandes O negócios. Estação é BR? O Estação é Allos agora, que é a BR Malls, né? Que eles fizeram essa fusão. Allianz e BR Malls virou Allos. Allos. Eles eram os dois grandes, eles se juntaram, fizeram a fusão ano passado. Aconteceu essa fusão. Interessante. Hoje eles têm mais de 60 shoppings do mesmo grupo. Né? A maior potência na América do Sul aí, disparado nesse segmento. E nós temos amigos que administram, né? Estão na rede de inteligência do Grupo Allos, que nós conversamos semanalmente com eles, justamente para a gente estar sempre um passo à frente com a visão macro que eu citei anteriormente, né? Conseguindo ver o que está acontecendo para que o dia que ele chegar mais próximo da gente ou para que a gente caminhe em direção a ele de forma mais rápida, né? Mas o empreendedor, ele topou um desafio e ele conseguiu fazer com que isso evoluísse até um certo ponto. E aí onde entra a responsabilidade dos diretores. Para que eles consigam, né, aqueles que conseguem viajar, né, buscar, porque a gente tem empreendedores ali que tem outros negócios, não só negócios no shopping. A gente tem empreendedores que têm negócios, franquias no shopping, que são funcionários públicos, por exemplo, né, no setor público, que eles têm parcerias e sociedades e também têm negócios dentro do shopping. Nós temos dentro do shopping algumas empresas que ele tem 2 ou 3 lojas no centro, na cidade ou no interior do estado, em cidade, né, na rua que nós chamamos, e também tem loja no shopping. Né? Então, alguns eles conseguem caminhar e pesquisar e viver um pouco mais desse mundo de shopping do que está acontecendo lá fora. Outros confiam e perguntam para nós sobre decisões, tomada de decisões, o que a gente pensa sobre negócio, sobre até mesmo o formato de apresentação da loja, se é interessante manter, se é interessante franquear, se é interessante transformar uma marca própria em franquia, se é interessante mesmo ele trabalhando no segmento, vou usar aqui uma confecção, ele mantém a marca dele ou ele desfaz um momento da marca dele e investe em uma franquia desse segmento que ele já conhece. Então são tomadas de decisão que eles perguntam pra gente e a gente tem que estar preparado para talvez mudar a vida dele, né? Para melhor ou não, depende de como ele vai absorver isso. Mas a gente tá muito antenado aí, Júlio e eu, com todo o apoio do Dr. Ivan, que está toda semana no shopping, né? Ele é muito presente, né, no shopping, caminha, conhece tudo e ele fala sobre tudo. Ele é uma pessoa que conhece da essência do início, do meio e dos projetos futuros que o shopping tem, que são desafiadores, né? Embora a gente entende e a gente vive uma fala muito forte que a gente aprendeu com o tempo e com o entendimento de shopping, que o shopping ele não é para criar demanda. Shopping ele é para atender demanda. E aí talvez está o grande segredo de shoppings em interior. Você precisa montar um shopping com características, capacidade, tamanho, formato para atender a sua atual demanda. E aí o shopping, se a demanda estiver sendo atendida, ele vai ficando pequeno e você expande. A demanda é atendida, o shopping vai ficando pequeno e você expande. E assim você vai para que o empreendimento se torne viável para o empreendedor. Exato. Né? Hoje a gente tem grandes exemplos. Nosso shopping, o Cacoal Shopping, já expandiu 3 vezes, né? 2 mais marcantes, né? Mas a gente tem uma expansão que começou com uma grande parte de estacionamento no andar de cima e hoje nós tivemos uma ala que foi criada que hoje estão as grandes marcas nacionais dentro do shopping, que é o corredor que nós chamamos das grandes âncoras, né? Onde hoje tem Americanas, Estúdio Z, Renner, aí a gente tem BYD, nós temos Remax Imobiliária, Cicobi, Brandly,
a Ideal Cosméticos da cidade, uma grande marca que referência. Temos a Companhia do Terno, que é a referência dentro do Brasil nessa parte. Então, esse corredor ele passou a existir 3 anos após o shopping ter inaugurado, para atender essas grandes marcas que foram chamadas a atenção por um espaço de shopping que vieram visitar, conheceram, trataram sobre e identificaram que tinha uma demanda que podia ser atendida. Agora, se nós já tivéssemos começado muito grande, a gente ia ter uma dificuldade maior. O esforço, as energias, os gastos, os investimentos também seriam maiores para que o shopping se tornasse uma realidade e a demanda fosse suficiente para manter o equipamento. É bem complexo isso. Porque sabe o que a gente escuta muito? Okay. Quando é que o shopping vai expandir? Entendeu? Porque às vezes é uma visão... Eu te perguntar, você falou de projetos futuros aí, dá para dar um spoiler aí? Não, ele existe, é real. Hoje o shopping ele tem uma área de 6 mil metros quadrados que ela já é escavada para fazer estacionamento subterrâneo. É uma área expansível. Uma área expansiva, já está lá. É porque acaba que as pessoas não conseguem perceber, porque ela é ofuscada por um muro que ele tem. Na frente da entrada principal do shopping tem o posto de combustível. Né? O Cacoal Shopping tem o posto, né? O Alto Posto Shopping. Entre o Alto Posto Shopping e o Cacoalville, que é um condomínio que tem ao lado, existe um muro enorme. E atrás desse muro é uma expansão do shopping. Só que ninguém consegue ver que aquela área ali existe, porque é um muro, dá a entender que ele é uma área mais... Mas fica assim, será que ele é do condomínio, é do shopping? Né? O shopping tem uma área gigante ali, que é uma possível expansão. Inclusive, já foram traçados alguns projetos de obra, já foram sentados... Nós acompanhamos o plano diretor da cidade, porque a gente quer verticalizar. Porque como é uma área já limitada... e não tem como nem adquirir, vamos dizer assim, uma outra área próxima, a gente tem que pensar na verticalização. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 andares, por que não? Então, a gente tem muitos projetos ambiciosos, mas para isso a gente depende também do Estado, da cidade. A demanda ela precisa ser aumentada. Um exemplo, hoje o shopping a gente acredita que ele tem um tamanho extraordinário para compor uma fatia bem grande do interior do estado, que vem para cá. Tanto para o shopping, como para a questão da área da saúde, da educação, que acabam migrando como um ponto de encontro que é o shopping. O shopping hoje, nós queremos fazer com que o Cacoal Shopping se torne o que os grandes centros estão fazendo com os shoppings. Ele passou de ser um centro de encontro, shopping ele era tratado como centro de encontro. Vamos um momento de lazer, vamos comer alguma coisa, vamos comprar alguma grande coisa e vamos para casa. Hoje o shopping passou a ser um centro de convivência. Por que centro de convivência? Você tem banco, hoje nós temos o Tudo Aqui, do governo, tira documentos, SAAI, correio. Você resolve as coisas. Resolve tudo. Você tem supermercado, você tem praça de alimentação, você tem lojas de quase todo tipo de segmento. Então você consegue hoje entrar no shopping 10 da manhã, que é a hora que ele abre, e você consegue cortar cabelo, fazer unhas, mulheres, tem salão, tem odontologia. Né? A gente tem vários segmentos de roupa para os homens, barbearia. Então, você consegue entrar 10 da manhã no shopping e sair dele 8 da noite, 9 horas da noite. Ele passou a ser um lugar de convivência. Aí, vamos aquele spoilerzinho para expansão. Por que não a gente criar ali um andar de apartamentos? Você monta um grande negócio no shopping. Vamos lá, os empreendedores aí. Ó. Eu monto um grande negócio no shopping, compro um apartamento, moro lá. Desço, abro o meu negócio, faço a gestão da minha empresa, compro, tenho banco, tenho tudo aqui, resolvo meu problema e talvez não precise sair dali para nada. Pensar em grandes prédios aí de litoral, você tem parte que é apartamento, parte que é de lojas, né? Parte que é o Burj Khalifa, né? Uma parte é hotel, outra parte é loja, outra parte é apartamento. Exato, exatamente. E outra, e dentro disso, hoje, quem tá explorando também muito é a rede de ensino. Hoje você tem escolas. Você tem pontos de universidade, você tem locais de treinamentos. Então, você consegue, de fato, se tornar um centro de convivência. Porque você traz a segurança, todo mundo hoje busca segurança. Ô, Renê, e você que tem um contato com esse pessoal do setor, quais são os números, quais são os fatores que são os principais na hora de fazer uma expansão? É número de pessoas que começam a entrar mais... marcas que querem vir, quais são os principais fatores
Talvez em termos mais de números ali, você citou, olhando aí, de repente, né, a questão dos apartamentos e tal, mas assim, olhando, de repente, com papéis na mesa aqui, quais são os principais números que eles decidem uma expansão, não? Hoje, você tem que pensar aquilo que eu disse, o que é o shopping. Shopping são lojas e são negócios, são empresas. Hoje você tem que olhar para o resultado final de cada uma dessas empresas. Cada uma das empresas. Se eu estou olhando aqui, dentro hoje, eu vou colocar aí 87 operações dentro do shopping. Eu pego 87 operações e eu tenho lá 70 com bons resultados. Metas alcançadas, né, traçadas por elas, lojas que estão tendo receitas, que estão tendo ganhos, que estão expandindo. Eu tenho 70 ali, um número bem expressivo. Né? Porque não é desmerecendo nenhum tipo de gestor ou gestão, mas tem negócios que ele tem início, meio e fim muito nítido. Tem hypes, né? Hoje a palavra, tem o hype do momento ali. Você tem um momento que você fala, cara, esse tipo de produto e operação, ele vai durar mais 10, 15, 20 anos. E tem negócios de grande porte. Eu tô trazendo para cá, mas a gente vê grande porte hoje. Cadê a Nokia? Nokia. Era um gigante. Onde é que estão as máquinas de datilografia? Cara, eu tive um desejo um dia, um sonho de ter uma câmera fotográfica. Isso é do marketing, a galera... Hoje tá tudo dentro de um celular. Viagem de família, eu lembro ainda até, acho que antes dos 10 anos de idade, tinha Cybershot. Exatamente, cara, e era um desejo da galera ter uma Cybershot. A gente revelava filmes, né? Negócios, xerocadoras, né? Até a gente vê muita coisa, né? Que a gente olhando para o shopping, a gente consegue visualizar grandes negócios, cara, que nem chegou o hype dele ainda, ele vai voar daqui a um tempo. Mas a gente também consegue olhar, e aí a nossa visão de gestão. A gente chamar os empreendedores e talvez alertá-los para que ele consiga inovar o seu próprio negócio. Né? Hoje, o grande segredo de um negócio ter bons resultados é você conseguir acompanhar o cenário, o mercado, e tudo está muito rápido. Está muito rápido. 5 dias que você passar no shopping lá e você não vê nada diferente, você já vai pensar para ir no sexto. Preciso saber se eu vou no sexto. Então a gente tem estratégias para isso. De na entrada do shopping hoje você chegar e daqui 2 dias, sei lá, e ter outra coisa. Por quê? Porque isso gera desejo, curiosidade e você vai sendo prendido. Fala, cara, que legal, o que tem hoje lá? Né? Vamos ver, vamos procurar na rede social. Aí você tem que ter uma rede social ativa, legal, interessante, convidativa, vendedora. Precisa entender. O que você tá comunicando? Quem que é o seu público-alvo? É quem está assistindo televisão? O que eu vou falar na televisão para esse público aqui? Quem são o nível de consumidor nosso maior? Hoje as nossas lojas, elas são a grande maioria para atender quem? Porque o shopping, volto a repetir, vou falar isso todos os dias. Shopping são as lojas. Né? Hoje eu tenho todo tipo de produto, hoje eu tenho 90% que atende do 0 ao 30, idade. Ou eu tenho de 10 a 40. O que eu preciso evoluir mais nisso? Tudo aqui era um sonho da diretoria e que foi uma tratativa bem árdua com o governo do estado, que é uma questão burocrática mesmo de segurança. Né? O governo ele tem todo um processo a ser seguido que quando a gente passa a entender, a gente vê que assegura a gente também, exato, como pessoas, saber que não é tão simples você fechar um bom negócio com o governo. Né? A gente tem visões, a gente sabe também que existem coisas que a gente não entende, mas hoje a gente olha com outros olhos, fala, o governo hoje, ele tomou uma decisão muito importante na gestão, trazendo tudo aqui para Cacoal. Hoje você tem ali 12 órgãos em um lugar só, que se você pegar o custo disso e você dividir em 12 prédios de 12 negócios distintos, absurdo, né? O governo economizou, foi uma estratégia interessante, que nós, enquanto shopping, participamos desse formato. Então, a gente levou algumas ideias, juntou com ideias de bons gestores, né, do governo, e a gente conseguiu traçar um objetivo, e a população ganhou com isso. Mas ela ganhou muito mais além do que ela está vendo no atendimento final.
O governo do estado economizou e ele entregou um serviço de qualidade, um ambiente extremamente agradável. O cliente não paga para estacionar, a gente tem uma dificuldade enorme de estacionamento na cidade. Você ia num órgão desse, o cara às vezes parava o carro, a motinha dele num período chuvoso e ele tinha que ir lá. Tem coisas que tem dia e hora. E o fator tempo no shopping hoje já não é um problema. A gente tem mais de 700 vagas, uma área coberta gigante, está muito quente, é climatizado. Então o governo deu dignidade e acessibilidade gratuita em um ambiente super arejado, limpo, bonito. Então a gente sabe que a gente fez parte desse processo. É legal pra gente. A gente trouxe, foi um quebra de cultura para Cacoal. A gente via o tudo aqui em Paraná e até Rolim de Moura. Rolim de Moura. Entende? A gente fala, cara, Cacoal tão pujante, uma cidade gigante como essa, um polo, e a gente não tinha. Então a gente olha para esse lado e a gente vai usar a força de um grande complexo comercial, a expertise de negócio de bons líderes, né? A nossa diretoria muito bem compactada com isso, para juntar com a força do governo e mostrar e eles conseguirem olhar e falar, cara, porque a gente sabe que muita gente já tentou trazer. E por que não aconteceu? Aí vem o grande X da questão de uma boa gestão. Início, meio e fim. Cara, parece ser tão simples. Iniciativa e acabativa. Esse é o segredo de uma excelente gestão. E aí tá a diferença da palavra resiliência. E é o que a gente mais vê no mundo da gestão. Pouca resiliência. Porque problema vai ter com certeza. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Não, a gente tem esse hábito de falar. Mas começa a dieta. Vou fazer uma dieta. Vou começar a ir para academia. Eu vou treinar agora. Começa. Quando que você para? No momento que precisa da resiliência. No momento que precisa de, cara, eu preciso acabar, eu preciso continuar, eu preciso seguir. Isso é no dia a dia nosso. A gente tem isso intrínseco na gente. Né? A gente tem uma desistência muito natural. E a gente troca hábitos. A gente, beleza, eu não vou para academia, mas eu vou andar. Mas a gente tem que entender que o processo, às vezes, era para você treinar até o final ali. E hoje, quando você olha para a gestão de negócio, é a mesma coisa. Hoje a gente vê empresas abrindo e fechando muito fácil. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Porque eu só quero período bom. Na dificuldade eu vou precisar ter uma base melhor, eu não quero me esforçar nisso aqui, não. Prefiro começar uma outra coisa. Renê, pra gente entrar nesse lado de ser empreendedor, tem mais uma perguntinha que eu queria fazer sobre essa questão do shopping. Qual o maior aprendizado seu até esse momento, à frente ali no Cacoal Shopping? Hoje, o maior aprendizado que eu tenho, e eu levo isso, é não se permitir limitar. O shopping é muito isso. O shopping, você bem disse no início, muitas pessoas olhavam e viam uma situação muito pequena, sabe? Isso é uma limitação mental que todo mundo tem. A gente olha para alguma coisa, a gente tira uma conclusão rápida. E é interessante isso. A gente precisa ter isso. Você precisa olhar e ter aquele pensamento. Você não pode parar aí. Você fala, não, beleza, eu tomei um pensamento, eu acho que vai ser bom. Ok. Por quê? Aí começa a fazer as perguntas, os porquês. Né? E hoje o shopping, o meu maior aprendizado ali é ver que não tem um limite. A gente não pode permitir olhar para um grande centro, um grande negócio, uma Times Square e falar, cara, é impossível chegar lá. Eu acho que essa foi a grande divisão de chave, foi a gente quebrar o teto, no sentido de mente. A gente conseguiu ultrapassar uma grande barreira que vinha ela cultural, vinha ela de tamanho geográfico, vinha ela de lugar, estado que a gente está, que não tinha uma cultura de shopping, ainda não tem muito forte, mas a gente quer colaborar muito com isso. Né? De fato, o Cacoal Shopping, nós, diretores, né, Júlio e eu especificamente, temos esse pensamento de que a gente precisa fortalecer esse tipo de negócio shopping em Rondônia. Como? Fazendo bem feito e ajudando a quem precisar fazer também bem feito. A troca de boas práticas foi a visão, a mudança de chave nossa. A gente não se limitou a Cacoal.
A gente foi até o limite. Cara, o que Cacoal entende de shopping? O que as pessoas conhecem de shopping? Ok. O que Porto Velho entende de shopping? Vamos lá. Pesquisar o que Porto Velho... Onde que Porto Velho se limitou em shopping? O que Cuiabá entende de shopping? Vamos lá conversar com todos eles. O que São Paulo tá falando de shopping? Cara, chegou em São Paulo, é um nível... O que tá no Rio de Janeiro falando sobre shopping? Então eu acho que o grande aprendizado ali é, mesmo em condições totalmente diversas, não se permita limitar-se. Quanto gestores, principalmente, a permissão quando você tem aquele grande conforto de que eu já fiz o suficiente, aí que entra o grande perigo. Você está se limitando ao seu próprio conhecimento, embora ele seja grande. É por isso que assim, eu sei que nada sei, é uma verdade muito legal quando você passa para a parte da gestão. Isso não te deixa ficar na sua zona de conforto. Né? A zona C é um risco para uma gestão gigante. E eu levei isso para a vida, porque eu olhava com um tipo de visão enquanto lojista. Né? Vamos chegar nesse ponto. Eu conheci shopping sendo lojista. Consumidor primeiro e depois lojista. E aí quando eu entrei na parte da gestão, de entender, de tomar decisão enquanto diretor comercial, juntamente com o empreendedor e com o Júlio, a gente passa a falar, cara, eu não posso me limitar. Eu não posso. Então, o grande aprendizado na gestão é a gente quebrar barreiras. Tentar antecipar o conhecimento para uma tomada de decisão mais assertiva. Nê, nós vamos fazer um breve intervalo para um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E agora virando um pouco a chave, né, antes de chegar no Cacoal Shopping, você já comentava aqui no off antes de começar a gravação, essa história bacana que você teve na Gazin, né? A gente sabe que é uma empresa fantástica, né? E acredito que você é suspeito para falar, né? Porque demais. Mas assim, vocês vão ver o lado emocional aqui agora. Eu queria que você começasse falando sobre, eu finalizei sobre o maior aprendizado do shopping, começasse falando essa parte sua antes de Cacoal Shopping, o maior aprendizado seu ao passar pela Gazin. A Gazin ela é uma história, são páginas lindas aí da minha vida profissional. Eu sou muito grato mesmo, muito grato à empresa, na pessoa do seu Mário, onde eu tive aprendizados enquanto empreendedor
que vai muito além de patrão, dono, colaborador, né? Comecei como vendedor na Gazin, fui gestor e me tornei gerente de uma forma muito rápida, né? Dentro do grupo. E a cultura foi uma palavra que fez muito sentido para mim a partir da Gazin. A Gazin, ela tem uma cultura de amor às pessoas que ela vai além da média nacional de forma disparada. Sabe, uma preocupação com o bem-estar do funcionário hoje. Não tem aquela, o patrão falando, olha, no final do ano, daqui 3 anos, a gente está pensando em fazer isso, a gente quer. Aí o colaborador está lá pensando, fala, e hoje, patrão? O que você tem para mim hoje? A Gazin, ela vive muito isso, ela vive muito o hoje. Ela te entrega o melhor dela hoje. Seja em estrutura, seja em apoio emocional, seja em produto e seja em receita financeira também. A Gazin, ela tem uma questão financeira de forma de pagamento ao colaborador que vai muito além do que grande parte do mercado sabe. É uma coisa surpreendente mesmo, financeiramente falando, que um colaborador da Gazin ganha comparado ao mercado. Viralizou um vídeo, acho que no começo desse ano, primeiro semestre, né? Sobre o valor do 15º salário lá, passando a... Acho que é 14º salário, exatamente. Roda o telão, né? E vai mais de R$5.000. Exato. Entendeu? E o 14º é uma história que muita gente não sabe de fato como procede o 14º salário da Gazin. Ele é assim... A Gazin, ela estipula uma meta anual de lucro. O seu Mário estipula uma meta de lucro para eles, para o grupo, né? Ele estipula lá, vou colocar aqui, 5 bi de lucro. Dentro do ano, chegou lá, no final do ano, em dezembro, a Gazin deu 6 bi. Ele programou 5, o grupo produziu e deu 6 bi. Esse 1 bi que passou, ele é dividido de forma igual para todos os colaboradores, seja ele dono, presidente, ao terceirizado, o cara da entrega e com a pessoa da limpeza e da copa. Então, para muitos é o maior salário da vida, é um 14º. Isso é uma motivação diária de produção, de economia. Lucro líquido é o quê? Número de venda e economia. O que forma um lucro de uma empresa? É o quanto você gastou com o quanto que você teve de receita. Então, todo mundo é focado em reduzir custo e aumentar a receita. Então, é uma coisa intrínseca, assim, ó, de forma tão natural que as pessoas falam, ó, meu 14º, um copinho que está sendo jogado fora. Fala, por quê, vendedor? Você acabou de pegar um copo, daqui a pouco você vai beber água de novo, guarda esse copinho ali atrás, ué. Então, aí você vê desde a copeira até o gerente com esse foco em resultado de lucro líquido. Por quê? Porque ele vai ter uma participação real nisso. E outra coisa que é interessante na Gazin é que são, de fato, metas palpáveis. Por que eu falo isso? Porque não tem nenhum ano para trás, dos últimos 15, que a Gazin não teve 14º salário. Ou seja, ela sempre ultrapassa o lucro que ela estipula. Aí a gente para pensar, será que não foi programado? Eu entendo como uma participação real de ganho que ele quer dar para o colaborador, mas ele quer que faça sentido. Exato. Aí nunca errou que ele programou 4, deu 5. Sempre ele vai programar errado. É uma coisa que ninguém fala. Mas eu, enquanto trabalho na Gazin, eu sempre olhei e falei, cara... E aí eu trouxe isso para o meu negócio. Em todos os meus negócios, as minhas metas, elas são estipuladas de forma... Hoje, na atualidade... Né, em 3 negócios, 3 níveis. Mas eu vou entrar depois na hora que falar em empreendedorismo. Na Gazin, vou voltar aqui. O seu Mário Gazin, ele me ensinou muita coisa. Né, eu sou amigo pessoal do seu Mário, nós trocamos mensagens. Toda vez que ele vem a Cacoal, ele me liga, me visita, vai lá no shopping. Apresentei ele ao Dr. Ivan, né, que o admirava, mas não conhecia. E aí, numa dessas ocasiões que ele me ligou antecipadamente, eu liguei, o doutor veio, né, de Rolim de Moura, conheceu o seu Mário, passeamos, ficamos horas pelo shopping ali. E a partir daí até se tornaram amigos também, é bem legal isso. E o seu Mário, ele tem um carinho recíproco, né? Assim como eu tenho por ele, de um longo período. A gente tem uma convivência muito grande. Cuiabá, em Rio Branco, eu tive algumas experiências bem marcantes na Gazin. A Gazin tinha um objetivo de vender 1 milhão em uma loja em Porto Velho.
E na ocasião eu estava como gerente trainee dessa loja em Porto Velho e a ideia era vender o primeiro 1 milhão dessa filial. E nesse período de gestão que eu fiquei lá, na ausência do gerente, eu substituí e aí foi um grande marco para mim. Nós vendemos esse primeiro 1 milhão na minha gestão ali de 30 dias. Foi onde eu conheci o seu Mário pessoalmente pela primeira vez, fora do ciclo de reuniões. Né? Ele me visitou e aí ele fez parte desse marco aí, que era a venda de 1 milhão na loja de Porto Velho, em uma das filiais, né, na ocasião. Isso em 2007. Período bem atrás aí. E o seu Mário, a partir daí, a gente estreitou muito laço. Ele me ensinou muito sobre cultura, valorização de colaborador. E ele me ensinou uma frase que eu repito ela constantemente para minha equipe mesmo, né? O que você precisa hoje para exercer melhor a sua função no quesito físico que a empresa pode proporcionar. Desde a caneta, do papel, da cadeira que você senta, da roupa que você veste, do ambiente de trabalho, o que eu posso fazer hoje para que você exerça melhor a sua função? Isso é uma pergunta que eu faço para minha equipe e fiz em todos os lugares que eu passei. E é uma pergunta que ela é temerosa por grandes gestores. Porque você fazer uma pergunta e o colaborador te dá uma resposta que às vezes você fala, cara, isso é muito caro para eu fazer. Isso agora não dá. Então isso mostra o nível de respeito que ele tinha e que eu levei para todos os meus negócios. Então eu aprendi muito esse lado dele. E o cuidado, ele é um cara espetacular. Ele cozinhava, ele cozinha até hoje. Ele vem aqui em Cacoal, ele faz uma janta, ele cozinha. A gente ia na matriz com 300 pessoas, ele que assava carne. E cortava. Então, assim, esse amor, ele se torna uma coisa. Fala, eu preciso fazer mais por esse cara, não tem? Eu preciso entregar um pouco mais. Eu preciso falar, cara, olha, ele me trata como, de fato, alguém da família. É uma cultura muito pesada isso. Ela transcende as 4 paredes de uma loja muito fácil. Muito fácil. Faz você trabalhar com uma motivação que você, às vezes, nem sabe que você tá. E quando você vê ele, você lembra. Fala, é por isso aqui, cara. Ele chega aqui, ele vai pegar na minha mão, ele chama o cliente, ele fala o português errado, ele propositalmente, muitas vezes, ele pega o microfone, ele sobe em cima de uma cama, ele fica em pé em cima de uma mesa, de uma cadeira, ele chama a palavra, ele tira o boné, ele abre a camisa. Ele vive ali como se ele estivesse dentro de casa. Esse lado da Gazin é muito forte. Hoje a Gazin, por vários anos, ela é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, de todas as empresas, segundo a Exame, que é a revista referência que faz esses apontamentos. Então, assim, fazer parte disso aí foi muito bom, né? Financeiramente falando, eu tive uma forma de captar que é patrimônio muito forte com a Gazin, e depois de um certo tempo eu consegui empreender com todo esse nível de cultura, entendimento e valorização das pessoas aí, que eu acredito muito. E o que você levou e o que você tem de empreendimentos aí? O que você levou? Tá. No início, né, eu acabei não citando, mas eu acho que eu não tenho como, a partir de agora, né, falando pós-Gazin, não começar pela razão de tudo isso, né, a qual me tornei empreendedor. Eu sou casado, minha esposa Anne, né, amo demais, um beijo pra ela, vai assistir aí. Temos 15 anos aí de história enquanto casados. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, né, o Arthur, de 10 anos, a Nicole, de 8 anos, e a Lívia, de 3 anos. E nesse período de processo de transição Gazin para empreendedor, a chave de tudo isso foi um planejamento familiar. Né? Eu sou formado em administração de empresas, me formei em Cuiabá, inclusive, nesse processo, gerenciando a Gazin lá, estudando. A minha esposa é formada em psicologia, né? Embora ela não atua como psicóloga externa, ela atua dentro da nossa loja atualmente, né? Nos nossos negócios. E eu sempre quis ser pai, sempre tive uma vontade. E, segundamente, pós o meu projeto de família, que era esse, eu sempre quis ser empregador. Sempre. Eu nunca pedi para eu ser empresário. Eu nunca pedi para ser dono de negócio. Eu sempre amei, tinha um prazer em empregar agentes. Enquanto gerente da Gazin, eu contratava, me realizava nisso. Né? E eu contratava, aprendia a treinar, aprendia a cuidar, aprendia a ensinar. Né? E aprendi muito rápido de que o melhor líder é quem forma líderes melhores que ele.
Isso eu aprendi muito rápido, embora não é tão simples assim, né? Mas hoje o segredo de um grande líder, e ele só consegue desenvolver também. Hoje se fala muito em formar equipes, né? Você precisa, para você ter 3 lojas, você precisa ter 3 bons gestores junto com você. Mas se você, enquanto líder, não treina o cara para ser igual ou melhor que você está limitando o seu próprio negócio. Então, eu sempre foquei muito nisso. Né? O meu primeiro projeto, e mais importante de todos eles, é a minha família, né? A qual eu me dedico diariamente para isso. Né? Eu cuido espiritualmente, financeiramente e emocionalmente da minha família. Me preocupo bastante. E quando eu tive meu primeiro filho, o formato de comércio que eu estava, no nível gerencial que eu gerenciei a Gazin só em capitais. Então, capital ela já tem um ritmo bem mais acelerado. É de segunda a sábado à noite e domingos, muitas ações de domingo. Então, é todos os dias. Né? O interior tem uma característica de final de semana acabar sábado, meio-dia. Capital nenhuma fecha meio-dia. Segue até as 18, 20 horas e vida que segue. E após o meu primeiro filho, eu tive, eu tô quebrando um dos meus principais negócios, que eu não conseguia ser um bom pai, não conseguia acompanhar minha família. E aí eu tomei uma decisão, falei, cara, eu preciso empreender, e eu preciso empreender não para eu ter uma forma de ganho diferente, mas é para eu ter uma forma de vida diferente. E para eu empreender dentro disso, eu também precisava tomar uma grande decisão, em que eu conseguiria empreender com a minha família próxima a mim. Porque nem tudo é compatível. Tem negócios que, se você tiver com o seu filho próximo, você perde um bom negócio. Pelo ambiente muito formal, né? Uma coisa muito estratégica. Então, talvez você iria sair, né? Querer empreender com esse propósito de mudar o estilo de vida e ia ficar pior ainda. Exatamente. E é um risco enorme. E que você precisa ainda assim se policiar todo dia. Né? E aí, colocando diante de Deus todo esse projeto, comprei. Meu primeiro negócio foi uma panificadora. Inclusive, por um longo período, eu não sei exatamente hoje, mas ela era a maior panificadora de Rio Branco, no Acre. Eu estava no Acre nesse momento, né? Tivemos o nosso primeiro filho em Rio Branco, enquanto eu gerenciava a Gazin lá. E aí comprei uma panificadora já em movimento. Né? Um cliente me ofereceu ela e veio de encontro com um grande momento da minha vida. Pedi um grande conselho para alguns líderes da Gazin e, por incrível que pareça, isso aí também é bem legal falar. Na época tinha diretores do grupo, né, gerentes regionais, que eram os mais próximos dia a dia. E eu perguntei para todos eles o que eles achavam dessa tomada de decisão que eu estava pensando em tomá-la. E eles falaram, Renê, cara, hoje você está no melhor nível gerencial. Eu ganhava o teto salarial já há um bom tempo. Já estava estabilizado financeiramente falando, se olhar só para esse lado, muito bem. Eu falei, cara, eu não arriscaria. Hoje você montar um grande negócio para você ganhar o que você ganha, o risco é muito grande. Né? Você está numa boa loja, você está no nível de gestão legal, sua loja está top. Falei, legal, cara. Só que aí a condição das pessoas que me respondiam era todas, embora cargos de grande nível dentro do grupo, mas todas também eram colaboradores. Nenhum era empreendedor. Aí eu falei, cara, vou ligar pro seu Mário. Seu Mário, tô com um desejo de investir. Falei para ele sobre o negócio e outra surpresa. Ele me falou que tinha um sonho de ter algo em relação a café, a uma cafeteria e tal. Ele não executou isso até hoje. Mas na ocasião ele falou, Renê, eu sempre sonhei em ter alguma coisa nesse segmento. Tenho bons amigos que trabalham com isso. Inclusive, quando você vier aqui na Matriz, que eu estava numa viagem bem próxima, eu vou te levar para conhecer um grande amigo meu que tem uma panificadora espetacular e ele já vai te ajudar nisso aí também. Olha só. O dono do negócio, para quem eu trabalhava, né, me tinha como um bom gestor, um bom líder, um bom gerente. E ainda assim, a primeira coisa que ele fez é me incentivar e falou, cara, vou te falar uma palavra que é muito importante. É melhor você ganhar 1 para você do que 2 para mim. Você vai produzir muito para mim, mas tudo que você ganhar é meu. E tudo que você produzir para você, vai ser para você. Você vai se dedicar, embora você se dedica muito, você vai se dedicar ao dobro. E você vai construir o seu próprio negócio. E eu não tenho dúvida de que você seria empreendedor. Mas a forma, cada um tem a sua história. Você poderia demorar mais tempo, mais rápido. Foi muito rápido, né, isso. E essa frase marcou muito. Falei, cara, tá aí. Eu vou... Já tinha a resposta de Deus para o que eu pedia, né, ter mais tempo. E aí a padaria foi o meu primeiro grande negócio. E daí para cá, após um bom período, achei que não sairia do Acre.
muito legal, né? Estabilizado, casa própria, muito bem, empresa muito boa, né? Minha família, meu filho lá comigo, minha esposa durante todo o dia, e era bem legal isso. E tive um convite que estava surgindo um ano antes, 2016, que iriam ser construído o Cacoal Shopping em Cacoal. A minha família e da minha esposa, ela é de Médici, né? Nós somos de Médici. E os nossos pais, funcionários públicos, né? Federal, aposentado hoje, na atualidade, né? Naquele tempo não. Minha esposa, os pais, né? Educação e militar. E a gente tinha o desejo e pedia para morar próximo, né? Também para complementar mais ainda a família. Termos ali a família próxima dos nossos pais, filhos, netos, primos e tudo era daqui. Cacoal Shopping para empreender no segmento de entretenimento. E nós tínhamos um casal de primos, temos eles como primos, né? E nos convidaram para ser sócios para montar a Dream Play. Né? Hoje o playground do Cacoal Shopping já há 8 anos, né? Então eu cheguei no Cacoal Shopping através da Dream Play. E aí nós deixamos a panificadora sobre a gestão de pessoas da nossa confiança e viemos para montar esse empreendimento e nos mudarmos para cá. E nesse período de continuar com a panificadora e montar um grande negócio, nós tivemos uma decisão de arrendar, né, a panificadora e nós nos focarmos estrategicamente na Dream Play. E aí eu mergulhei nesse segmento, que vinha de encontro com a minha primeira base, que é a questão familiar. Né? Eu ter meus filhos em um ambiente extremamente agradável, né? Brinquedos, meus filhos são os meus maiores clientes, né? Todo dia eles querem estar na loja. Tem dia que eu seguro, falo, não, hoje não. Mas eles são, né, apaixonados pela Dream Play, assim como as crianças que vão lá, a gente tem esse carinho e transmite muito isso, esse cuidado, né? E a Dream Play surgiu para que me trouxesse para Cacoal. Né? Então eu cheguei no shopping, na fundação do shopping, acompanhei toda a obra, nós construímos a nossa loja junto com o Cacoal Shopping, então eu andei ali enquanto era barro ainda, naquela estrutura. Não imaginaria que um dia seria diretor comercial, mas pelas minhas experiências profissionais, eu sempre colaborei muito com as pessoas à minha volta, que é aquele intuito de eu sempre gosto de ajudar as pessoas a desenvolver e eu aprender com elas para que eu também me desenvolva. E sempre fui muito próximo à diretoria do shopping, né? Com bate-papo, conselhos, né? Posicionamento de reunião. Montamos a Dream Play e aí em Cacoal também montei no Cacoal Shopping um quiosque, na Deguste, depois vendi o quiosque. Logo depois que eu vendi, ele se tornou uma loja na praça de alimentação. E dentre isso, a gente consegue hoje entender tudo. Eu sou empresário no shopping, faço parte da diretoria do shopping. Também foi uma quebra de paradigma. Você está em uma ponte que você faz parte dos dois lados da ponte também. Como lojista, eu tomo decisões. Como diretor, eu tomo decisões. E no meio estão os diretores que, como empreendedor, olham para os dois lados. É bem legal isso. Interessante, você teve bagagem nos dois polos também. Exatamente. Antes, né? Eu vivo os dois hoje ainda, na atualidade, todos os dias. Né? Então, isso é bem interessante. A gente conseguir ter uma expansão na mente para, de fato, não misturar tudo isso. Não é fácil. Na hora que você está tomando a decisão como diretor, você saber que ela vai afetar o meu lado como lojista também. Positivo e nem sempre positivo. E eu ter que tomar uma decisão, isso no início parecia ser mais complexo. Mas isso também vem de encontro com toda uma bagagem cultural, né, educativa, uma bagagem profissional, boas pessoas que eu já vi ter grandes negócios, né? O próprio empreendedor do shopping tem, né, parte de fazenda, supermercado, posto de gasolina. Então, você vê, né, o seu Mário, dentro do próprio grupo, tem fábricas, ele tem atacado, ele tem o varejo muito forte, ele tem a parte de fazendas também, ele tem a parte de administração de serviços, que é uma outra empresa dentro do grupo. E você vendo esses grandes líderes tendo várias frentes e tomando decisões distintas na mesma cadeira. Isso aí você vai prestando atenção e aí você usa o seu lado da sua esponja. Você absorve tudo isso, né? Capta, guarda no seu HD interno, vive isso, medita sobre isso e tenta aplicar nas oportunidades que a vida vai te dando. Então eu acredito bastante que a gente tem que sempre estar preparado para o Eclesiastes 3. Há tempo para todos os propósitos. Se hoje é o tempo de chorar, eu preciso chorar de verdade. Se hoje é tempo de abraçar, eu preciso abraçar de verdade. Se hoje é tempo de agir, eu preciso me movimentar mesmo.
Então a gente precisa ter a capacidade de visualizar, né? É uma outra frase, olhar para onde todo mundo olha e ver o que ninguém vê. A gente precisa ter isso. A gente tem que estar, cara, em meio de uma dificuldade, eu preciso olhar e não ver só a dificuldade, que é o que está ali. Eu preciso olhar para frente, porque a dificuldade eu sei que todo mundo está vendo. Mas e a solução dela, ou pós ela? O que eu preciso fazer hoje? O que eu tenho que fazer agora? Em meio à dificuldade tem oportunidade, né? É onde mais tem. Ô, Renê, e qual que é a particularidade de gerir o teu empreendimento nessa área de entretenimento? Cara, muito interessante. O entretenimento hoje, ele é uma cultura, né? Que vem de encontro com aquilo que eu falei de você não se limitar ao que te trouxe até aqui. Para pensar o que foi o entretenimento para você. Quais as brincadeiras ou o lugar, qual era o seu formato de entretenimento? Eu particularmente, é totalmente oposto ao que os meus filhos têm acesso hoje. O meu ainda foi daquela época, ainda brinquei bastante na rua, futebol, né, pipa. Hoje, quais pais liberam os filhos para brincar na rua, naturalmente? Ninguém. Não tem, beleza, então é um fator. Né? Então, hoje, a parte do eletrônico tomou conta do mundo. Né? Digital e eletrônico hoje faz todo o sentido. Então, quando você para olhar o entretenimento, você para e fala, cara, igual no meu caso, eu tenho filhos, sou adepto, né? Gosto de viajar sempre que posso, gosto de viajar, gosto de sair com a família, e você sente que o entretenimento ele nunca fica desatualizado, ele só muda. Mas sempre vai ter crianças que vão ser crianças, precisam brincar, adolescentes que gostam de se divertir, adultos que também gostam de se divertir. E como eu consigo canalizar tudo isso para um lugar onde tem muita gente, que é o shopping center. O segmento de entretenimento ele tem uma particularidade muito grande. Existem poucos entretenimentos que não são, que têm uma vida longa fora de grandes complexos. Porque o entretenimento ele é um complemento. Ele é um complemento. Dificilmente ele vai dar muito certo durante um grande período de tempo se ele for de forma isolada. Se eu montasse a Dream Play hoje no centro de Cacoal. Você, embora você possa ser pai, você tem filhos, você não vai 3 vezes na semana lá. Você vai uma por mês, uma a cada 2 meses. Agora, dentro de um shopping, você vai lá no cinema, para na Dream Play, brinca um pouquinho. Você vai comer, o seu filho brinca um pouquinho na Dream Play. Você vai ao banco, seu filho brinca um pouquinho na Dream Play. Você vai ao supermercado, seu filho ou você ou sua família brinca um pouco na Dream Play. Você vai lá para comprar algum item, você vai para algum tipo de evento, um happy hour, você tem um entretenimento. A gente é um complemento que ele se torna essencial dentro de um complexo desse. Ou seja, todo mundo que vai lá, ele tem um tempinho que ele consegue usufruir do entretenimento. E aí o shopping não oferece só a Dream Play. Temos cinema, temos o boliche, temos stand de tiro, né? A gente tem várias coisas que geram... outros complementos a mais. Exatamente, que dá essa diversidade ao próprio segmento. Né? Então, empreender no entretenimento foi muito novo para mim, mas quando eu olhei para esse mundo, eu falei, cara... Eu tenho uma particularidade de entendimento também muito grande sobre empreender neste segmento, que é o seguinte, o que hoje eu não concorro com a internet? É muito difícil. Para pensar, as poucas coisas que você não concorre pela internet. Mas o meu tipo de entretenimento eu não concorro. Se você quiser pilotar um carrinho, que o movimento real com balanço, você precisa ir lá. 100% físico. Você precisa ir lá. Se você quiser brincar com o seu filho em uma competitividade de um joguinho diferente, que os brinquedos que eu tenho lá, ninguém tem em casa. Não é um brinquedo simples, são brinquedos de grande porte. Sim. E de custo, né? Não que você não possa, mas que nem todo mundo deseja investir. É raro, né? É raro. A gente tem máquinas de 120 mil reais, 90 mil reais, não é tão simples, né? Exato. Então, a gente tem isso. Então, eu parei para olhar e falei, cara, eu não competindo com a internet, eu já estou anos-luz à frente de muita coisa. Então, é interessante. Então, o que eu preciso? Me atualizar tecnologicamente. Né? A gente investe todos os anos em brinquedos novos. Todos os anos. Você vai lá na loja, mês a mês a gente tem alguma coisa diferente. É a inovação, a tecnologia é muito rápida, né?
A gente tem mais de 30 máquinas dentro da empresa, quase 40 em um andar, né? E temos um outro andar que tem a parte lúdica e a parte corporal também da criança. Eu tenho um andar onde tem um campinho de futebol, onde eu tenho pula-pula, onde eu tenho aquele brinquedão gigante, um dos maiores da região norte aqui do estado. Eu tenho um salão de festa, eu tenho algumas coisas que também para os bebês, para as crianças pequenininhas, os pais conseguem interagir, brincar. Ele tem tecnologia e o corporal. Então, são duas coisas que você vai só se você for um ambiente desse. Então, esse é o legal. Eu consegui visualizar esse segmento como um não concorrente da internet direto. Ah, eu compro um videogame. Ok, mas não é a mesma coisa. E ainda assim, então, e é difícil. Aí, quando eu olhei para esse mercado, eu falei, cara, é muito interessante. Faz total sentido. Assim como era a panificação também. Você até compra pela internet um pãozinho, mas não é a mesma coisa, sei lá, entendeu? Então, eu sempre olhei para esse tipo de negócio. Embora tenha o sangue de varejista, principalmente por conta da Gazin, né? Esse lado do varejo, de serviços, ele é bem diferente. E aí me expandiu, e eu gosto muito de observar, de ver tendências, de saber o que está acontecendo neste mundo do entretenimento, e casou principalmente com o meu projeto família. Seu propósito. Eu acho assim que tudo Deus conduz assim a minha vida pela dependência que eu coloco nele, né? E peço muito isso, né? Que ele me direcione nas minhas decisões. Eu creio que tudo, né, vem de Deus e é para ele. Então, quando você para pensar nisso, você começa a olhar e a enxergar as coisas com outros olhos. Isso é muito bom. Renê, cara, por mim a gente fazia mais 1 hora e pouco aqui, porque a gente, rapaz, só de Gazin também nossa, daria pra perguntar bastante coisa pra muita você. Coisa, Cacau Shopping ainda deixei um monte de pergunta aqui pra trás, mas caminhando pro nosso final, acho que você já deve até ter ouvido, né, a perguntinha ali, que são 2 perguntas que eu sempre faço pros meus convidados aqui. Se você fosse pedir um conselho pra alguém, pra quem você pediria esse conselho? Se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? É uma pergunta, de fato, né, bem interessante, bem marcante, mas para mim ela é um pouco mais complexa. Por que eu digo na hora da resposta? Porque, de fato, existem algumas coisas que ela vai além do físico, né? Hoje, eu tenho um manual fantástico, vivo e verdadeiro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu replico muito a ela para quando eu tenho dúvidas de todas as naturezas. Simples como você olhar um manual de um objeto que você adquire. Você fala, cara, eu tenho uma situação que eu posso colocar na internet, como resolver tal coisa. E a Bíblia, para mim, não seria uma pessoa, mas eu busco muito, mas muito o direcionamento da palavra de Deus. Né? Eu creio que ali é uma regra de fé e prática viva que perdura durante séculos. Né? Então, hoje eu atribuo as minhas dúvidas muito à palavra de Deus. Então, não seria uma pessoa. Meus pastores, né? Amo meus pastores. Né? O pastor Alessandro, o pastor Gilmar, o pastor Moacir, hoje. Sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive. Sou presbítero na igreja. Né? Tem algumas outras particularidades. Sou baterista. Né? Então, tem bastante coisa aí que também entraria para um bate-papo aí bem legal. Eu acho legal isso daí. A gente conseguir, meio a tudo isso, mas a gente conseguir dividir, né? E viver cada momento como se ele fosse único mesmo. Né? Embora todo esse acúmulo de funções, ele não passa a ser uma correria, né? Ele passa a ser uma agenda e que você sabe que existe momentos da sua agenda que ela não pode ser por hora. Ela precisa ser livre. Ela precisa ser uma agenda... Um momento. Você precisa viver. Eu não sei se nós ficaríamos conversando aqui 1 minuto, 10 minutos, 4. A gente tem um tempo ali legal, mas às vezes a gente estende e tá muito legal, tá muito bom, a gente tá ali naquele momento. Então a gente tem que ter essa disponibilidade. Mas assim, enfim, eu consulto muito. Eu não atribuiria a uma pessoa, porque de fato eu não seria verdadeiro comigo mesmo. Que eu busco mesmo as respostas para as minhas dificuldades, para as minhas dúvidas, para os meus sentimentos, para aonde eu estou errando. Eu tento buscar sempre respostas bíblicas para isso e encontro todas elas. Isso é fato e é muito vivo isso.
E tirar uma foto é uma coisa também muito forte, mas eu sou apaixonado assim pela parte de gestão e eu acho legal atribuir uma pessoa. Eu acho que eu estaria até... Seria muito difícil para mim. Já conheci muitas pessoas importantes quando você fala para gestão, né? Abílio Diniz me marcou muito, né? É um cara que, assim, embora tenha sido uma história de um negócio familiar, né? O início da carreira, e eu vejo que isso é uma prática muito recorrente no Brasil. A gente tem visto muitos herdeiros, né? E eu admiro muito aqueles que conseguem alavancar e mudar a história do negócio. Porque é mais difícil, de fato, você fazer alguma coisa diferente quando você herda uma coisa que está dando certo, é um bom negócio, né? Criar é bem complexo, mas você herdar e conseguir evoluir, e o Abílio Diniz é um gigante, né? Conheci ele pessoalmente, tirei fotos com ele, né? Mas eu acho que, assim como o seu Mário, dentro do empreendedorismo, é um cara de um grande exemplo para mim, eu creio que eu já tive a oportunidade de conhecer aquelas pessoas que já foram marcantes para mim, né? Já tirei muitas fotos com pessoas bastante relevantes, mas eu continuo tendo a minha foto preferida e tiraria e tiro 10 vezes mais com a minha família, cara. Eu amo olhar pro quadro, eu amo olhar pro meu celular aqui, eu pego ele, olho e vejo claramente aqui a minha família, e é admirável olhar e ver toda essa criançada aqui, a minha esposa. Eu tiraria 10 fotos com eles, eu olharia todos os dias. Acho que é por aí que o René é mais bem representado. Você falou da Bíblia, aí você começou respondendo a foto sobre pessoas da gestão. Eu falei, ele vai dar um rodeio e vai parar na família. Cara, eu pensei, ele não vai responder, ele vai falar o nome. Eu não consigo fugir, cara. Não consigo. Família, eu falei, tava certo. Eu amo olhar a foto com os meus filhos, com a minha esposa. Eu vivo muito, me representa demais, sabe? Aquele orgulho de um grande projeto. A gente falou de vários aqui, né? A Adrinho, tem outros negócios, tem outras empresas em outros segmentos também. O shopping é um marco, né, na parte de projeto pessoal, porque eu me divido como empreendedor e gestor. É um negócio marcante, mas quando eu olho para o diferencial que eu vejo do René hoje, em meio a tudo isso, é olhar e ver uma estrutura familiar de fato sólida, sabe? Porque o empreendedorismo, ele mata. Uma das primeiras coisas é o seu tempo de qualidade com a família. Porque quando depende só de você e todo o seu tempo você precisa concentrar para que o seu negócio dê certo, você vai conduzindo a sua família de uma forma... E eu vejo grandes empreendedores, infelizmente, eu tenho certeza que isso aí também para eles é um peso muito grande, mas totalmente desestruturado familiarmente. E eu tenho certeza que muitos deles fariam muita coisa diferente no seu íntimo ali. E eu olho pro meu projeto, eu olho pra minha família, cara, eu falo, cara, pra eles eu preciso conduzir, eu preciso gerir, eu preciso suprir, eu preciso nutrir. E isso aí é uma coisa que eu olho e me sinto capaz. E eu olho pros negócios e vejo tudo muito bem colocado, bem feito, bem pensado, bem gerido também. E a minha base, todo mundo fala a família é minha base, mas quando você vai falar da estrutura, o seu negócio está muito mais bem estruturado. Então a sua base não está tão legal, como é que está bem estruturado para frente? Né? Então eu vivo muito isso, cara. Eu tento estruturar e vivo verdadeiramente ali a minha família, meu negócio, envolvo eles. Meus filhos são apaixonados pela Dream, não só porque ela proporciona diversão e tudo, mas porque eles também entendem do que ela é e o que ela gera. E a gente fala, cara, a gente gera momentos aqui para outras famílias terem momentos que talvez eles não teriam em outro lugar. Né? Então ali você entra, você deixa o seu dinheiro e leva a sua experiência. Então para você fazer isso bem feito, tudo precisa estar muito bem feito. Tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar. Então eu acho que essa é o meu grande diferencial aí. René, agradeço, cara. Grato pelo papo. Eu ficaria muito mais tempo e realmente foram poucas pessoas no momento-chave assim que eu senti uma vontade genuína de já convidar para um próximo episódio, cara. E você, com certeza, eu vou te convidar futuramente aí pra gente continuar falando sobre
várias coisas que você falou, aprofundar nisso aí, né, seus outros empreendimentos, mas gostaria de agradecer por você ter tirado um tempo, né, da sua família. Com certeza estaria lá com eles agora para compartilhar um pouquinho mais aqui, para te conhecer e compartilhar com a audiência do Momento Chave, um pouquinho da sua trajetória, sua visão, principalmente sua mentalidade, né? Eu converso bastante com o Momento Chave, ele é voltado para empreendedorismo, gestão, né, negócios, e o que eu acho interessante é a mentalidade, né? Então, a pessoa pode ter o sucesso que for, muitas das vezes não tem talvez o sucesso, algumas empresas fecham ali porque talvez é a questão da mentalidade, a ruptura, a cultura Sim. que você falou, né? Sim. Então, foi um papo muito bacana, gostei bastante, e fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, Bruno, muito bom. Eu acho que o podcast hoje, ele é muito importante porque são poucos momentos que você consegue não ter uma rota para um bate-papo que para muita gente faz muito sentido, né? E eu acho legal todas as oportunidades que eu tenho, porque eu sei que talvez eu frustre muita gente, no sentido de que eu queria ouvir uma bula, eu queria ouvir uma receita, né, para ter um bom negócio, para eu colocar ali, eu quero aquele manual, mas eu não posso dizer algo que de fato eu acredito, sabe? É você olhar para uma pessoa e entender. Todo mundo fala isso, que a minha família é minha base, é meu alicerce, né? Então, quando eu direciono muito para esse lado, às vezes o cara fala, pô, não é isso, talvez, que eu gostaria, mas eu tenho certeza absoluta que é uma grande receita você investir tempo na estruturação real da pessoa que a gente um dia deseja ser. Porque você tem uma base sólida, você tem uma família legal, para você tomar uma boa decisão, para sua mente dar essa alavancada, faz todo o sentido. Todo o sentido. De fato, é o caminho, é o degrau que você precisa subir. Se você pular ele, emocionalmente, você vai errar lá na frente, porque você vai estar com o seu emocional abalado e você não vai conseguir ter sentido nisso. Então, assim, entregar a sua vida, a sua dependência a algo vivo e real também, que é a essência de tudo isso, o fato de ser cristão, de buscar de fato em Deus as respostas, nele eu encontrei que a base que ele me dá, a primeira base que ele me dá em tudo isso é a minha família. É a primeira grande responsabilidade que tem que ter sucesso. Eu não sei quanto tempo vai durar os meus negócios. Eu não sei. E eu posso fechar eles a qualquer momento. Mas biblicamente, eu não posso falir a minha família. É um laço muito mais forte do que qualquer CNPJ, sabe? A Bíblia diz que eu, como esposa, eu sou um. Então, ela não me dá a opção de eu não continuar sendo eu, né? Então, eu, junto com a minha esposa, vou ser eu. E quando eu tenho os meus filhos, é a completude de uma trindade real, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você e sua esposa se tornam um, são dois, marido e mulher, e os filhos vêm para complementar a trindade. Então, a maior revelação de Deus em nós mesmo é a família. Então, isso desestruturado, em algum momento o seu emocional vai pender para uma depressão, para uma fraqueza, para uma dificuldade de tomada de decisão. E aí você vai começar a se frustrar de forma mais fácil. E um grande líder que ele não consegue emocionalmente conduzir, uma hora ele vai pender para um fracasso. Tem grandes exemplos de pessoas que mesmo com a família não bem estruturada e que deu certo? Tem. Eu diria muitos aqui. É uma coisa muito pessoal, né? Seria muito da minha parte deselegante falar nomes em relação a isso. Sim. Mas essas pessoas, eles mesmos falam que eles fariam diferente com a família. É muito comum você ouvir isso. Eu não tenho meus filhos no negócio, né? Eu não consegui repassar as minhas empresas para as gerações vindouras, né? Meu filho não quis, meu sobrinho tá hoje, o neto do neto talvez vai assumir um negócio. Voltava atrás para ter mais tempo. Então, assim, quando você tem essa receita,
e você não diz ela, aí eu estaria sendo um péssimo líder, sabe? Eu consegui entender isso. Eu consegui buscar isso. Né? E eu preciso divulgar onde é que está a receita, Bíblia. Qual é o principal projeto, qual é a sua base, a família. Então, a vocês que puderam acompanhar esse, é o meu lado melhor e mais forte do René. Não é o diretor comercial do shopping, não é o empreendedor da Dreamplay ou dos meus outros negócios, não é o ex-gerente da Gazin, não é talvez aquilo que as pessoas querem, né, de fato, a principal receita. Hoje, né, eu sou cristão, tenho a minha fé, tenho a minha base e a minha família é o meu grande negócio de sucesso. Show de bola. Que finalização de episódio, né? Obrigado. Cara, muito, muito emocionante. E realmente é a base, né, cara? É a base. Falar de família, falar de Bíblia, palavra de Deus, né? Tipo assim, família é o que você falou. Muitas pessoas já passaram aqui pelo momento chave e falaram que deram algumas definições de sucesso também, né? Sucesso é você ter sucesso dentro de casa, com a família ali, porque da porta para fora muitas vezes não adianta, que você chega dentro de casa, é aquele tsunami ali, né? Então, realmente não se completa, né? Uma boa venda, um completa. bom dia de lucro, não se completa como você chega em casa e não consegue vibrar isso junto, Não né? se completa porque lá na frente, uma hora, a corda rompe, né? Se você chega, você fecha a porta do seu estabelecimento, vem, abre a porta de casa e não tá alinhado, né? Realmente concordo e que sabe as palavras suas aí para finalizar o nosso episódio. Se vocês gostaram desse episódio também com o René, comenta aqui embaixo o que vocês mais acharam de interessante. Foi esse lado do René pessoa, né? Fantástica. Se foi o René diretor, se foi o René empreendedor que saiu lá do Acre, né? Para vir aqui para Cacoal. E gostaria de agradecer as empresas, parceiras e patrocinadores aí do Momento Chave. Agradecer mais uma vez a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra e a Credcis Sudoeste. Se você não segue o Momento Chave Podcast ainda no Instagram, Momento Chave Podcast no Instagram, aqui no YouTube e também no Spotify, nossos episódios completos. Estivemos cobrindo com café, 15 episódios, Rondônia Rural Show, já são mais de 50 episódios aí gravados em estúdio, tanto aqui em Cacoal quanto Rolim de Moura. Fiquem atentos ao nosso Instagram e para o nosso próximo episódio.